Não sei o que quer dizer o nosso irmão Moço na diáspora. Bom, referente a essa visita à Europa, precisamente em Portugal, isso mostra que essa diplomacia, né, política vai trazer benefícios positivos para aquilo que é o nome do Venâncio Mondlane aqui na diáspora, não é? Visto que é importante isso, solidificar, não é, a sua presença cá na diáspora, porque é importante sabermos que tipo é importante tipo abrir essa porta para os que estão aqui como investidor, por exemplo, você acabou de falar sobre a Total, essas coisas todas. Tem que saber quem realmente irá tomar o país nos próximos tempos e com isso verem, por exemplo, ele vai lá sim apresentar aquilo que é seu manifesto. Se isso, por exemplo, convença aí o pessoal da Europa, isso pode, de uma certa forma, também atrair aquilo que são investidores só através de um manifesto bem explicado, por exemplo. Se esse manifesto convenceu milhões de moçambicanos, eu tenho toda a certeza que poderá também, assim, convencer algumas pessoas que têm interesse, talvez, em investir em Moçambique. Visto que em Moçambique nós precisamos de resolver questões que o governo atual não consegue fazer isso. Exemplo, a segurança para empresários, né? Visto que tem aquele fenômeno que chamamos de rápido, que ocorre todo o tempo, visto e também que são pessoas incompetentes que governam, que não conseguem nem resolver essa questão de rápidos. Também temos a questão da segurança na região norte do país. Eles instabilizaram tudo aquilo e criaram essa situação, até hoje acabei acompanhando, que tem muitas empresas envolvidas ainda mais, tipo, envolveram-se numa outra empresa para continuar aquela instabilidade que se vive em Cabo Delgado. Portanto, isso tudo com um novo governo, com novas pessoas a governar, com nova mentalidade, acreditamos nós que vamos fazer uma restauração no país, tanto na área econômica, da segurança, da saúde, em tudo, até na educação. Portanto, isso já vai ser um benefício muito bom para os moçambicanos. Então, esse intercâmbio que ele está a fazer aqui, isso já é muito importante. Eu espero que ele faça isso, expanda, né? Não simplesmente, não se limite simplesmente na Europa, mas também venha cá na América do Sul, vai para a América do Norte para tentar expandir aí a sua visão que ele tem para Moçambique. Só que quero acreditar que quer dizer, os planos desses senhores, porque o maior problema aqui, como você disse ontem, que, aliás, alguém disse nos comentários que o maior problema do nosso país, né, juntamente com o nosso governo, seus aliados, é que são problemáticos. Por exemplo, estamos a falar da FMI, estamos a falar do Banco Mundial, essas coisas acabam simplesmente endividando o país e aplicando termos que o país não consegue pagar. Isso também tem sido um grande problema para explorar aquilo que são os nossos recursos. Então, não sei como é que vai ser, por exemplo, eles sabendo que vai ter uma pessoa que vai governar que muitas vezes vai ter que desconcordar com aquilo que são termos, né, estabelecidos por essas instituições e isso poderá, de uma certa forma, trazer um certo problema, mas assim, tem muitos outros parceiros que podemos juntar com ele, mas o importante é que Moçambique precisa de mudança e essa é a mudança que nós estamos a ver. E é muito gratificante vermos que temos irmãos na Europa que receberam da melhor forma. Acho que, pelas próprias palavras do engenheiro Venâncio, disse que não esperava essa recepção. Dá para perceber até de cara que ele não esperava essa recepção tão calorosa dos moçambicanos que estão na Europa. Estão de parabéns, né, moçambicanos em Portugal, que fizeram essa linda recepção ao nosso engenheiro Venâncio Mondlane. Portanto, a minha visão é essa. Sim. Mano Isaltino. Depois da vossa explanação aqui, minha cabeça começou a explodir algumas Sim. coisas. Ainda bem, Então, ainda bem que então, explodiu. vamos lá observar uma coisa, né? Nós estávamos a falar aqui porque nós temos um impasse aqui em Moçambique. Então, seria mais ou menos assim: será que a vinda de Venâncio Mondlane a Portugal vai gerar uma certa pressão no Conselho Constitucional ao ponto de dar uma decisão favorável à CAD? Essa é uma das coisas que apareceu na minha cabeça, não sei se é loucura. E uma coisa também aqui que foi falada há poucos segundos, acerca do FMI e o Banco Mundial, neste caso. Vamos lá supor, né, que
Venâncio Mondlane consegue, né, resolver todas essas questões que são entradas para cá. Será que o Venâncio Mondlane, como presidente da República, não constitui uma ameaça para a FMI e o Banco Mundial? Porque até o FMI às vezes reclama que não, em Moçambique temos altas taxas de imposto, isso inviabiliza os investimentos, mas e dizem que nós não vamos mais emprestar dinheiro a Moçambique, mas 2 por 3 nós já estamos a ver que estão a financiar alguma coisa ou estão a fornecer um certo capital. Será que com o Venâncio Mondlane não representa uma ameaça para essas instituições? E repetindo a primeira questão, será que com a ida de Venâncio Mondlane a Portugal, isso não vai fazer uma pressão ao Conselho Constitucional ao ponto de rever o que a CNE fez e aprovar a candidatura da CAD? Pois bem, vai ter implicação, porque fica, primeiro é a imagem da própria Comissão Nacional de Eleições, depois é a imagem do próprio Conselho Constitucional. Essas pessoas, recorde-se que essas pessoas roubaram muito dinheiro do Estado moçambicano, e não só essas pessoas têm uma provisão que é lei de que elas vão ser retribuídas. Então, essas pessoas estão a pensar no seu futuro. Tem investimentos aqui na Europa, tem investimentos em várias partes do mundo. A presença de Venâncio é determinante. Venâncio aqui tem uma carta mágica. Eu não vou revelar a carta mágica, mas ele tem uma carta muito importante, que ninguém ainda escutou, porque a escuta estava muito cerrada, nós podemos ver, e há uma coisa que não está em público, vai ser revelada depois da visita. Então, vai criar pressão ao Conselho Constitucional, vai criar pressão ao próprio Comissão Nacional de Eleições, o próprio Dom Matsinha já fica a saber que vai sofrer uma certa pressão, e não só. As famílias deles também vão sofrer pressão social dentro de Moçambique. Em relação o que a CAD vai ser e não vai ser agora, a Frelimo e a Renamo não querem a CAD. Não é porque é problema da lei ou é alguma coisa que está em falta, não. Vimos isto foi uma encenação, eles simplesmente não querem a CAD. É um negócio feito, fechado, então agora eles têm que, como se diz em inglês, face the consequence. Eles vão ter que enfrentar as consequências, que vão ser consequências muito duras. Aí é quando nós começamos a falar do Banco Mundial e dos outros grandes investidores. Como é que os investidores vão olhar para Moçambique se a CAD não participa nesse processo eleitoral? Vão olhar para Moçambique com olhos duvidosos, vão começar a dizer, poxa, como é que isto vai acontecer agora? Temos um país de 34 milhões, com 30 milhões revoltados, uma economia muito instável, provavelmente um golpe de Estado, provavelmente muitos cenários. Eles põem 300 cenários possíveis. Eles pensam ao contrário. Nós vamos falando de uma maneira, eles vão pegar naquele pensamento, vão pondo ao contrário, de pernas para o ar. Eles vão vendo já daqui da cabeça para o contrário. E o FMI é uma coisa, é uma máquina oportunista. O FMI tem uma política para a Europa, quando empresta dinheiro a um país europeu, as taxas são muito pequenas. Quando emprestam dinheiro aos países africanos, eles põem taxas que nós não podemos pagar, que é a maneira de nos manter. Por isso que vimos aquilo que acontece no oeste da África, Burkina Faso, Gâmbia, não sei o quê, a dizer, chega, saia, vão embora. Cada um agora quer, porque não há razão, porque o próprio presidente francês, o Macron, disse, nunca vamos mudar essas leis. Vocês sempre vão ser tratados assim, vocês queiram ou não queiram, nós é que mandamos. Mas esquece que há uma guerra na Ucrânia que está a falir a Europa, que está a falir os Estados Unidos, que está a criar um impacto diabólico. Eles dizem que não, que isso está a criar um impacto diabólico na Rússia. Não, a Rússia, pelo contrário, aqui está a sair fortalecida. Cada vez que uma pessoa acorda de manhã, vemos coisas malucas. Então, em termos financeiros, para Moçambique, a Frelimo vai correr um risco. Se a Frelimo, mais uma vez, tenta manipular as eleições e sai com uma vitória cheia de sangue, vai dizer que
porque eu não estou a ver a Frelimo ficar no poder, a não ser que nós, moçambicanos, sejamos cobardes. O que nós vimos agora no aeroporto do, como chama, Humberto Delgado é mentira. O que vimos no aeroporto Humberto Delgado é uma reflexão dentro de Moçambique, mas numa maneira maior. Tu viste em Nampula o que aconteceu, né? Que as pessoas foram buscar combustível na Frelimo e foram apoiar o candidato Venâncio. Então, eles já estão a olhar para isso tudo. Não estão a ver o Venâncio como inimigo, querem ver o Venâncio como um interlocutor. E aqui é uma outra vitória que o Venâncio tem em Lisboa. É de começar a conversar com certos setores, certas pessoas, para ele também estar na mesa, aquilo que chama o banquete. Por quê? Se não começam a convidar o Venâncio, não há problema. O Venâncio chega ao poder, ele já tem que vir a correr, porque as dívidas quem tem que pagar é Moçambique. Então, quem é o presidente de Moçambique? É Venâncio. E o Venâncio vai dizer, espera, vamos lá sentar aqui, vamos lá conversar. O povo não pode viver. Vocês querem que a gente pague? Não há problema, a gente sim pode pagar. Mas não existem essas condições que vocês puseram aqui. Nós temos que renunciar a isto para as pessoas também terem uma vida estável. Isto é o que Venâncio pensa. Esse é o meu ponto de vista. Yeah. Nós estamos carregados de dívidas, temos muitas dívidas. Não só é a dívida do produto interno, do que nós consumimos, o que o exército consome, o que a polícia consome, o que o filho do News vai comprar carros de luxo, não sei o que. Não. Nós também suportamos Cuba, nós também suportamos a Coreia do Norte. Para você é uma notícia. E isso que eu estou a dizer é uma verdade. Nós suportamos o ANC, nós suportamos a SWAPO. E essas dívidas ainda não estão saradas, estão ali no banco. As embaixadas da Zâmbia, da Tanzânia, do Zimbábue, têm casas que são casas que se devem pagar $1.000, $2.300 ao Estado moçambicano e não pagam. E querem viver nessas casas, mas a CUP é uma coisa privada, está no acordo de Lusaka, e o governo continua sempre a violar. Então, a Frelimo descobriu, para evitar pagar as dívidas, manter o país mais pobre, era quê? Manter-nos ignorantes, destruir o sistema de educação, investir menos, tirar aquela fatia que era para a educação, para pagar a dívida. E manter-nos naqui, uma mão dá a outra, esta mão dá esta dá esta. É como a Frelimo vive. Todos da Frelimo querem fundos perdidos. Por isso que a Noruega disse, não, essa gente está doida. E, de facto, estão doidos. Nós temos um déficit enorme, um déficit que é um desastre. Moçambique está falido. Moçambique está falido. E é isso que você não entende, Saltino. Tu talvez não entendas. Por que o Filipe Jacinto Inhosse fez aquela zaragatice toda dele continuar ainda como presidente do Partido Frelimo? É por aí. Porque o Manuel Chang, agora neste presente momento, o Manuel Chang está a dizer tudo. E ele está aflito. Então, no meu ponto de vista, muito pobre e ignorante, é que Venâncio não é perigo para ninguém. Venâncio é bem-vindo, é jovem, é capaz, Venâncio vai trazer ideias novas, pessoas novas, e também vai, aquilo que ele prometeu, a riqueza da província tem que estar no prato da pessoa da província. Pelo menos ele vai trazer comida e esperança para o meu filho ter um par de sapato e ir à escola, não como eu que fui a pé descalço. Não sei aqui o nosso colega Mozo Nadaspa, o seu ponto de vista. Bom, eu gostaria que o Exaltino formulasse ali a pergunta, mas pelo que percebi, ele disse que se o FMI falava em relação ao FMI, né, sobre tipo ter um certo impasse para com o Venâncio Mondlane, Duas isso, né? coisas. Primeiro, o impacto do Venâncio, né, politicamente, né, na Europa, né, e depois os bancos. É isso, né, Exaltino? Sim, era o impacto aí na perspectiva do que já está a acontecer aqui em Moçambique, né? Será que a ida de Venâncio Mondlane a Portugal pode fazer uma pressão suficiente para o Conselho Constitucional repensar realmente a questão da CNE? Porque nós sabemos que essas nossas instituições, você já sabe como é que funciona. Será que com a ida de Venâncio Mondlane pode fazer alguma pressão, talvez, para a CAD ter um resultado favorável? Mas é um ramo hipotético,
Então, quanto ao FMI, eu queria perceber, porque na verdade há vezes que fica a parecer que a própria FMI e o Banco Mundial gostam de ver certos países africanos na situação em que se encontram, por isso que as negociações nunca são claras. Daquela vez, acho que foi em 2015, se eu não estou a me lembrar bem, se eu estou a me lembrar bem, porque há uma notícia até que já havia sido divulgada que Moçambique é um dos piores países para se investir. E na altura eu vi que não haveria mais possibilidade de Moçambique receber apoios do FMI. Mas depois de um tempo, houve mudança, resolveram, não, mudamos de ideia e resolvemos realmente apoiar a Moçambique. Então, o que eu queria perceber é o seguinte: será que com uma figura de um presidente que realmente terá uma postura séria, tanto no âmbito da negociação da dívida, contratação talvez de algum empréstimo para um grande investimento no país, será que o Venâncio Mondlane é uma ameaça ou não para o esquema de negociação que já havia entre o FMI e a Frelimo, neste caso? Como é que o FMI e o Banco Mundial enxergam a figura de um presidente como o Venâncio Mondlane? Isso é uma hipótese. O Venâncio Mondlane ainda não é presidente, mas nós queremos perceber como é que poderia ser o impacto do Venâncio Mondlane, como é que ele poderia ser enxergado nesse cenário. Bom, eu entendi a pergunta, não é? Bom, é sobre a FMI. A FMI, tipo, é uma instituição que realmente ela faz o quê? Ela faz com que os países africanos, principalmente para países africanos, elas têm termos diferentes quando ele empresta dinheiro a esses países, não é? Portanto, são termos que ele tem que estar a favorecendo sempre o FMI. Ou seja, tipo, te endivida, você terá que passar muito, mas muito tempo, gerações e gerações, pagando dívida que nunca acaba. É basicamente isso. Criar o sistema imperialista na África para manter aquele continente sempre no nível que está. Isso é que é o grande problema, ou seja, grandes negociações que, por exemplo, decorrem na África, né, quando eles descobrem mina de ouro, essas coisas, os presidentes fantoches que nós temos, quando vão negociar com esses imperialistas, passa normalmente no Banco Mundial, né, onde eles levam grande parte do dinheiro e fazem doações a esses senhores e mantêm assim. Então, dizer que o Venâncio Mondlane, na verdade, é uma ameaça para essas instituições, sim, é certo que é uma ameaça, porque tipos de negociações, porque o Venâncio Mondlane é aquela pessoa que nós estamos a ver que está comprometido em governar um Moçambique que vai ser para todos os moçambicanos, ou seja, todo moçambicano tem que sentir uma coisa que é produzida em Moçambique, ou seja, a riqueza que é produzida a ser distribuída de igual forma lá em Moçambique. Não está a dizer aqui todo mundo ser rico, mas assim, você sentir-se inclusivo, né, incluído, aliás, nas políticas públicas que podem surgir em Moçambique com um bom governante. Então, sendo assim, desta forma, fazer negócio, por exemplo, com a FMI, com termos que ele tem determinado, isso vai ser muito complicado, por exemplo, em Moçambique nos próximos tempos. Veja que até nossos presidentes, nesses exatos momentos, muitos presidentes preferem criar dívida com a China. Veja que a China agora é o principal credor da África, de muitos países, porque muitos países africanos estão a abandonar o Banco Mundial, assim como o Fundo Monetário Internacional, que é a FMI, por causa de tipo de políticas que eles determinam. Ou seja, o FMI ele te empresta dinheiro, ele tem que determinar o que você tem que fazer com o dinheiro que ele está a te emprestar. Estás a ver? Tipo, você vai emprestar a alguém dinheiro e a pessoa tem que determinar o que você tem que fazer. Agora, diferentemente, e sem contar que tem taxas ali que você tem que passar, eles têm que pagar, por exemplo, aquela dívida que nós estamos a dever lá em Moçambique. Aliás, dívidas que nós estamos a dever em Moçambique são dívidas que nós vamos pagar, provavelmente nossos filhos vão ter que pagar, nossos netos vão pagar, e são tantas dívidas. E muitos governos moçambicanos decidiram abandonar e recorreram à China. A China o que faz? Empresta dinheiro, se você não tem como pagar, ele leva seus recursos. Quase a mesma coisa, mas com uma certa diferença, porque a China ela meio que finge fazer infraestruturas e tudo mais, mas mesmo assim endividando os países. Então, chega a ser muito complicado aqui dizer que
o Venâncio, por exemplo, vai ter que negociar realmente com essas instituições. Não, isso aí são motores que realmente ajudam a colocar aquilo que, ou seja, é a ponte que ajuda a fazer chegar o sistema imperialista no nosso continente. Então, eu não tenho certeza, tipo, eu creio que ele não vai ter que negociar, porque são mesmo piores satanistas que tem, são essas instituições ali que estamos a falar aqui. Então, tipo, a visita sobre a visita do Venâncio Mondlane aqui, o impacto, se isso vai reforçar o Conselho Constitucional a repensar, né, sobre essa recorrência toda da CAD, eu acredito que sim. Isso vai fazer com que, neste momento, eu acredito que já está sendo debatido, seja mesa de jantar, onde já está sendo falado sobre isso, porque eu, tipo, não estou a ver a magnitude da frustração que isso poderá trazer nos moçambicanos, caso eles determinem uma decisão contrária daquilo que é a vontade do povo. Não? Porque o povo, neste momento, só esperava que CAD passasse. Só isso, é o que o povo, pelo menos, querem, no mínimo, desses senhores. Mas eles estão a criar esse todo impasse, e vê-se agora o Venâncio Mondlane que vem aqui na diáspora fazer esse intercâmbio, um intercâmbio que é muito importante, só que isso é histórico. Vimos, por exemplo, o Manuel de Araújo também, quando quase perdeu aquele município de Quilimane, ele também fez esse intercâmbio, foi para a América do Norte veio para cá, na América do Sul, precisamente aqui no Brasil, depois foi para Portugal. Depois de tudo isso, foi declarado vencedor, de fato, na cidade de Quilimane. Então, isso é muito importante. Isso, de fato, esse intercâmbio aí, às vezes, força e ajuda, de fato, a resolver situações dessa natureza. Então, eu creio que o Conselho Constitucional, mais uma vez, terá que estar ali do lado do povo, ainda mais com esse intercâmbio acontecendo. Mais velho desapareceu da live. Será que ficou sem eles? Consegue me ouvir? Sim, Alô? está a ouvir? Manes Altino, Já, continua. já conseguimos ouvir. Realmente é muito interessante. Até foi interessante ter lembrado, né, do intercâmbio que o Manuel de Araújo fez, porque aquele senhor andou naquela época realmente, andou mesmo, mesmo com aquela pressão que estava a haver em Quilimane. Eu acredito que é um dos fatores também, né, que lhe ajudou, de certa forma, a conseguir ter bons resultados, expor a vergonha do que está a acontecer em Moçambique a nível internacional, para vocês saberem realmente como estão a funcionar as coisas. Mas é por aí, né? Não sei qual é o comentário que o mais velho tem. Não, eu não tenho comentário. Hoje eu estou aqui, sou moderador. Hoje eu quero que vocês conversem, que o povo moçambicano ouça. Eu quero o que é que vocês viram, o que é que vocês perceberam daquele acontecimento. Nunca viu-se, não há um registro histórico de um acontecimento igual a este em Moçambique, que um político da oposição, uma pessoa que de repente surge, estás a ver? E assim do nada acontece isto, né? Eu tenho aqui Yeah. uma pergunta super nuclear, mas gostaria de saber o vosso ponto de vista. Por exemplo, eu tenho aqui uma pergunta, eu vou-vos dizer, uma das perguntas que eu tenho aqui, acredita que a CAD pode ser uma resposta aos problemas da governação em Moçambique? Vocês acreditam? A CAD. Primeiro, eu diria que a própria Porque esta organização de é uma Moçambique. pergunta pontual feita pela própria Frelimo. Esta pergunta está foi Ah, dentro do Comitê Central. Yeah. ah. Sim, eu acredito que pela estruturação que a CAD tem, dá muita fé ao povo moçambicano. Eu nunca antes havia ouvido falar de pré-manifesto, não sei se isso já aconteceu antes ou não, mas eu particularmente, a primeira vez que ouvi falar de pré-manifesto foi por parte do Venâncio Mondlane, quando ele nos convidou para o Hotel VIP. Eu nem sabia como é que seria. E uma coisa interessante que eu gostei é que ele deu uma abertura das pessoas opinarem dentro daquilo que é o seu próprio projeto de governação. Ou seja, quando você abre o espaço para o povo comentar dentro daquilo que é o teu projeto de governação, primeiro que facilita o teu trabalho, porque você já sabe o que o povo quer,
Então, a sincronia entre o teu trabalho e aquilo que é a vontade popular é muito maior. Ou seja, menos reclamações você vai ter. Porque uma coisa que eu acredito é que não exista nenhum governo perfeito. Dizer que talvez o governo do Venâncio Mondlane será imaculado não é possível, porque haverá diferença de opiniões. Aquilo que é bom para mim pode ser mal para outra pessoa, mas há aquelas questões que são basilares para uma sociedade funcionar. E nós temos que analisar que, na verdade, o que vai determinar que o trabalho, vamos lá supor, Venâncio Mondlane é presidente a partir de hoje. Ele entrou, está a governar, tem 5 anos para governar o país. O que as pessoas vão procurar analisar é realmente o que aconteceu durante esses 5 anos que nos trouxe benefício. E nós temos que ver que o que vai tornar o trabalho, por exemplo, do Venâncio Mondlane significativo é que nós já temos dilemas em Moçambique. Porque nós temos que observar Moçambique como um sítio ou como um problema. Então, nós temos que bolar soluções para Moçambique. Então, nós já temos aquilo que são os dilemas, nós estamos a falar da questão do Cabo Delgado, estamos a falar de desemprego por parte dos jovens, estamos a falar de más infraestruturas, estamos a falar de endividamentos. Eu me lembro que uma vez até eu estava a falar com um funcionário do Ministério das Finanças, ele é um freelanista, mas é uma pessoa muito inteligente. São aqueles freelanistas que são freelanistas por tabela, só estão lá porque pai encontrou um emprego lá, o pai, a família, tudo está embrulhado lá. Mas é uma pessoa que nem concorda com muitas coisas. O próprio Magai é exemplo disso. Cresceu lá, ele contou que toda a família dele é de lá. Mas o que ele disse, eu, sabe, Zaltino, eu tenho medo que a Frelimo saia do poder. Mas eu vou explicar na perspectiva dele. Eu disse que eu tenho medo que a Frelimo saia do poder. Porque nós, nesta casa, o nível de desvios que nós vemos aqui de dinheiro público, meu irmão, se a Frelimo for a sair do poder, metade dos meus colegas vão diretamente para a cadeia. Porque são tantos esquemas que brincam com aquilo que é o capital do povo moçambicano. Então, o que ele fazia até ter medo da Frelimo sair do poder é justamente isso. São auditorias que vai se fazer nessas instituições que vão revelar que muita parte do dinheiro dos moçambicanos está a ser usado para corrupções, festinhas e coisas que não têm interesse. Então, com um novo governo, Venâncio Mondlane entrando e aplicando aquilo que é o projeto que ele mostrou lá, tanto para a questão de saúde, até falou da questão da educação, para dar mais atenção para a educação de 0 aos 6 anos, onde vai se formar a fase mais importante do desenvolvimento do cérebro da criança. Parecem coisas muito assim, né? Parecem coisas muito técnicas, mas realmente quando nós observamos o povo moçambicano desde a nascença, começamos a ter essa atenção. O que vai acontecer é que só por parte daquilo que é o capital humano que nós teremos no país, nós teremos jovens, as crianças mais inteligentes, crianças mais qualificadas e na educação, nós vamos ter uma formação mais especializada. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem mais habilidades com comunicação, eu acredito que vocês também têm. Então, é mais rico você carregar uma pessoa que tem uma facilidade de se comunicar, colocar no jornalismo, num outro sítio, tentar encaminhar essas pessoas em áreas mais específicas para essas pessoas serem mais produtivas. Então, quando um governo tem essa abertura diferente daquilo que nós estamos a assistir, que a ideia é você ter 14 valores de expensões, de onde é que vem os 14 valores? Ninguém sabe de onde vem. Até que alteraram isso aí com esse novo sistema de educação, que não está a ver quais são os benefícios que está a trazer. Então, quando nós começamos a fazer essas alterações na educação, começamos a dar atenção naquilo que são as infraestruturas, é só ver, neste bairro mesmo onde eu estou, numa das escolas, as crianças estudam dentro de mancimbongos, elas carcaças de mancimbongos, esses transportes públicos, estudam dentro daquilo. Então, quando você começa a dar atenção a isso, vai melhorando as infraestruturas, vai combatendo a corrupção, porque até o próprio Venâncio, acredito que numa dessas marchas, ele falou que, mano, o meu projeto, caso eu me torne presidente, é aumentar o número de presídios aqui em Moçambique para poderem caber todos esses gastos que estão a desgraçar a nossa economia. Então, nós já estamos a falar de começar realmente a combater a corrupção de uma forma mais eficiente. Então, cada vez mais que nós vamos destruir os esquemas de corrupção que fazem com que haja desvios de dinheiro no país, estamos a falar de 1,7 mil milhões que foram desviados em 2019. Mas quando fomos perceber, na verdade, era um dinheiro que foi gasto em corrupção de camaradas. Quando nós começamos a meter todo esse pessoal na cadeia, que era um dos projetos dele, quando começamos a atender a questão da educação, onde vamos ter um público mais qualificado, não se esqueçam que Moçambique, em termos de capital humano, é muito rico. Nós temos um público jovem, realmente, numa faixa considerável, é uma grande quantidade de jovens. Ou seja, Moçambique até não é errado quando as pessoas dizem que Moçambique tem tudo para dar certo, porque juventude é o que nós mais temos. Então, imagina lá,
num país, em vez de nos potencializarmos consumos em drogas, consumos em coisas assim, nós começamos a pensar num ambiente mais recreativo. Isso ele também havia falado no manifesto dele, de começar a dar ocupação aos jovens. Em vez disso, ocupar com coisas sem interesse, nós vamos dar ocupações que vão aumentando aquilo que são as habilidades dos jovens. Então, o manifesto é justamente isso, é você dar atenção àquilo que são as necessidades do povo. Por isso que faz muito sentido dizer que eu confiaria mais no manifesto apresentado por um Venâncio Mondlane, um projeto de governo, dê um espaço para o povo mostrar quais são as suas inquietações. Será que isso aconteceu na elaboração do manifesto do Chapa? Será que isso aconteceu naquele suposto, eu não acompanhei bem, não vou vir aqui cavar, manifesto da Renamo? Será que eles também fizeram essa auscultação, procuraram perceber quais são os dilemas do povo? Será que tiveram este papo, esta conversa com o povo moçambicano para perceber o que realmente vão precisar fazer? Mas isso o Venâncio Mondlane fez. Por isso que, para mim, se me forem perguntar se o manifesto, o projeto de Venâncio Mondlane é confiável, eu diria que é o projeto mais credível porque deu a abertura para as pessoas darem a sua opinião sobre o que eles gostariam de ver em Moçambique.